Bet News traz a você uma noite muito especial, que é o lançamento de um DVD desse artista criando, que tem muita história para contar. A gente vai mostrar para você agora o lançamento desse DVD com cunho infantil, que trata também do folclore acriano. Bom, é um prazer imenso estar aqui, né, no programa Bet News, falando um pouco sobre o nosso trabalho, né. Hoje é o Dia Nacional do Folclore Brasileiro, né. Hoje é um momento de reflexão. As autoridades, nós mesmos, né, devemos interrogar na nossa cabeça: será que a gente realmente está valorizando as nossas raízes, está resgatando, não é, um pouco do nosso folclore e tudo? É o momento também da gente também ver o que está sendo produzido no estado do Acre referente ao nosso folclore local, né? Então eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ter lançado em 2009 um livro intitulado Mapinguari a Lenda, né? Um livro de grande sucesso. Muitas escolas adotaram esse livro, né? E aí depois eu segui, né, por estímulos de amigo também, né, porque eu já trabalhava há muito tempo em redação de jornal como cartunista, né, como ilustrador, né, depois virei diagramador e tudo, e as coisas, elas se casam, né, as coisas da arte se casam com muita perfeição, né. Então aí eu comecei a produzir mais, né, depois lancei Abelardo e Curupira, depois lancei Clarinha e o Boto, e agora dia 11 de abril lancei um livro intitulado O Canto do Irapuru, né. Então todas as temáticas voltadas ao nosso folclore local. Quando eu vivia nas redações de jornais, eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu não via uma literatura específica para criança, né, que resgatasse um pouco das nossas lendas, do nosso folclore local. Então eu entrei, né, nesse mundo, né, e graças a Deus está tendo bastante receptividade, as crianças gostam muito do meu trabalho, né, e depois veio a oportunidade de pegar esses livros e transformar em curta-metragem, né. O primeiro deles foi Mapinguari a Lenda, um livro meu que foi transformado numa animação, né. Essa animação foi financiada pela FEM, pela Fundação Elias Mansur, não é? E graças a Deus, esse ano foi contemplado no programa Amazônia das Artes, onde foi exibido em 11 estados brasileiros a minha animação com um público bastante expressivo, digamos assim. E depois dessa animação foi surgindo outras, né? Lancei ano passado, também na mesma data, no dia 22 de agosto, no Dia Nacional do Folclore, um curta-metragem também com o mesmo nome do livro, chamado Abelardo e Curupira. E hoje, né, estou lançando também um desenho animado, um curta-metragem, intitulado Clarinha e o Boto, em animação, também baseado num livro meu. Trata-se de um trabalho que ele tem um grupo de pessoas que trabalham junto, né? Porque afinal de contas um trabalho a gente não produz só, né? Por exemplo, aqui nessa entrevista está sendo o jornalista, que é você, né? O cinegrafista e tudo. Depois vai vir o cara que vai editar, né? Então é um grupo de pessoas, né? Então nós tivemos a preocupação na animação de colocar a legenda da linguagem de Libra, né? Para disponibilizar um pouco do nosso folclore também para a sociedade surda, né? Do Brasil e do mundo também, né? Então é um trabalho que foi um trabalho bastante gracioso, né, bastante satisfatório, né, e também tem um musical também. Todas as minhas animações, elas são compostas por músicas, por musicais, né, e tudo, e tem sido um sucesso no meio do público infantil, né, graças a Deus, e espero aí continuar com esse trabalho maravilhoso. Às vezes eu tava desenhando e alguém chegava e dizia: rapaz, Enilson, tem que parar com esse negócio de desenho, isso é coisa de malandro, né, e tal, essas coisas e tudo, né, mas às vezes a ignorância das pessoas, né, assim, né, a gente tolera porque às vezes é a ignorância. Mas enfim, meu trabalho eu comecei realmente aos 12 anos de idade fazendo retrato, né, nas ruas, né, chegava nos bares, mostrava os desenhos e tudo, e aí às vezes o cara tava com a namorada lá e achava bonito o desenho: rapaz, tu faz uns desenhos legais, vê se tu consegue fazer a minha namorada aí e tal. Aí eu ia lá, desenhava e tudo, aí ele gostava, né, e tudo, e eu sempre fui autodidata. Com 5 anos eu conseguia desenhar, né, com muita facilidade e tudo, essas coisas. É claro e evidente que as coisas foram desenvolvendo, né, foram ganhando mais corpo, digamos assim, né, porque o mundo é uma aprendizagem, a vida é uma aprendizagem, né? E aí com 17 anos de idade fui parar numa redação de jornal, trabalhei durante 8 anos no jornal O Rio Branco, né? Foi um jornal que abriu minhas portas para o trabalho e foi um jornal onde eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, né? Na época trabalhava muita gente inteligente, inclusive a Beth também, né? Trabalhava lá, e ali a gente ia trocando ideia e aprendi muita coisa na redação. Depois eu saí, com 8 anos, saí da redação do jornal Rio Branco e fui trabalhar no jornal A Tribuna, que também foi uma outra escola também, bastante interessante. Lá eu passei a diagramar jornal, né? Fiz parte também do corpo gráfico, né, do jornal e tudo. Enfim, aí na redação mesmo os amigos diziam: o teu traço é muito infantil e tal, se eu fosse tu escrever para criança e tudo. Vinha essa coisa, né, e tal. E quando a gente tem contato com essas pessoas assim que dão esses pitacos assim legal, aí eu digo: rapaz, será que dá certo? E aí eu fiz, né, o primeiro trabalho. E graças a Deus, né, existem livros meus que se esgotaram e tudo, né, e tal. Já existe grandes editoras fora se interessando pelo meu trabalho e tudo. E acredito que a coisa vai ganhar corpo ainda mais, né, porque o Norte conhece o meu trabalho, né?